Olá, boa noite. Você costuma olhar as bandeiras da conta de energia? Sabe o que elas significam e por que mudam de tempos em tempos? Tem reportagens sobre isso. Hoje é dia de mercado de trabalho com várias oportunidades para você aí que procura estágio ou emprego. Vamos falar também sobre transexuais no esporte. O assunto tem sido alvo de debate entre atletas, ativistas trans, equipe de saúde e outras pessoas. Tem ainda a segunda parte do documentário sobre Grande Otelo. Nascido em Uberlândia, o ator e compositor deixou a sua marca na arte e cultura brasileira. O TVO Notícias começa agora. Você aí costuma olhar bandeiras da conta de energia? Sabe o que elas significam e por que elas mudam de tempos em tempos? A gente foi às ruas saber se as pessoas têm esse cuidado. E nós conversamos com um especialista que explica a relação da tarifa com a quantidade de água nos reservatórios. Nas ruas, muita gente diz que nem olha a cor da bandeira na conta de energia e não sabe por que ela varia entre verde, amarela e vermelha. Não sei, não entendo nada de bandeira de energia, não. Eu não tenho esse hábito de observar a bandeira, se é verde, se é vermelha. Nunca olhei, não olho. Ivanilda é proprietária de um salão de beleza e conta que também não costuma olhar qual tipo de bandeira está valendo. Só presta atenção se a fatura veio mais barata ou mais cara do que no mês anterior. Tem mês que eu consigo ver a diferença de conta. Tem mês que fica um valor mais alto, tem vezes que dá uma diferença grande. Só que quem observa mais é meu esposo, né? Assim, tarifa de bandeira eu não olho muito, não, mas eu só olho valor. Existem 3 bandeiras na conta de energia, verde, amarela e vermelha. Essas cores funcionam como nos semáforos de trânsito, mas nesse caso, sinalizando se as condições estão favoráveis ou não para a produção de energia, de acordo com a quantidade de água nos reservatórios. Se tem menos água, é mais difícil produzir energia e a conta fica mais cara. A cobrança é por quilowatt-hora. O professor do Instituto de Geografia da UFO explica o processo. Quando você tem uma grande quantidade de água nos reservatórios, você tem a garantia da produção da energia sem riscos. À medida em que vai passando o tempo e vai abaixando o nível dos reservatórios, você corre o risco de ter um consumo tão grande de energia como teve no período em que a água estava disponibilizada. Então, por isso, vai mudando a tarifa e, consequentemente, a bandeira que está estabelecida na cobrança da energia elétrica. A Agência Nacional de Energia anunciou que a bandeira seria verde para os meses de janeiro e fevereiro. Bom para o bolso da Ivanilda, porque dependendo do tipo de serviço que ela faz no salão, costuma gastar de R$300 a R$500 por mês com a conta de luz. Quando você trabalha mais com equipamento eletrônico, ele aumenta um pouco mais. E dependendo do que você faz, química, alguma coisa que não usa muito a parte elétrica, aí diminui bastante também. Na opinião do professor do Instituto de Geografia da UFO, é essencial uma boa gestão dos recursos naturais para garantir a produção de energia. Além de chuva, precisa planejamento e gestão nas bacias hidrográficas. Conseguir que a cobertura vegetal permaneça e, consequentemente, facilite a infiltração da água para abastecer o lençol freático, para recarregar o lençol freático, porque assim, durante o período de escassez de chuva, você tem a água do reservatório do solo e das rochas para serem disponibilizadas. Não depende exclusivamente de água de reservatório, que não é o melhor reservatório. O melhor reservatório é o solo e são as rochas. O professor acredita ainda que o Brasil tem potencial para investir em outras fontes de energia além da hidrelétrica, por exemplo, a solar e eólica. Mas uma ação mais rápida que pode ser tomada é a conscientização dos consumidores. De qualquer maneira, uma coisa que é fundamental é o processo de educação no consumidor. O consumidor tem que pensar, e isso não é exclusivamente o consumidor residencial, porque de maneira geral se relaciona ao consumidor residencial. Não é isso, é a produção, por exemplo, na área rural, é a produção na área da indústria, que tem que ser diminuída gradativamente para que a disponibilidade de água seja maior e, consequentemente, a quantidade de energia gerada também seja maior.
Ivanilda diz que os aparelhos mais usados são o chuveiro do lavatório, o secador, a prancha e o esterilizador de alicates. Já que ela não pode diminuir o uso por causa das demandas, tenta economizar de outra forma. Tem mês que eu vejo o valor elevado da energia, aí eu controlo o ar pelo ventilador. Aí eu diminuo o ar e ligo o ventilador para contrabalancear o consumo. Hora de saber a previsão do tempo para Uberlândia e outras cidades do estado. Mínima de 22 e máxima de 27 graus em Uberlândia. A previsão é de chuva forte. Em Araxá, a previsão também é de pancadas de chuva com trovoada, mínima de 19 e máxima de 27 graus. Em Uberaba, a probabilidade de chuva é de 80%. Os termômetros podem marcar temperatura máxima de 27 e mínima de 17 graus. Em Ituiutaba, a quarta-feira vai ser nublada e com chuva forte. A temperatura mínima é de 22 graus e a máxima 28. Em Monte Carmelo, deve chover a partir da tarde. As temperaturas variam entre 17 e 28 graus. No próximo bloco, a gente continua a série sobre Grande Otelo aqui no TVO Notícias. A gente volta já já. Ontem a gente começou a exibir aqui a série TVO Cultura com materiais produzidos pelo Núcleo de Arte e Conteúdo da TV Universitária. Hoje você confere a segunda parte do documentário sobre Grande Otelo. Amadiora, 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 Deus trovão de Angola vivo, retumbai os teus tambores, quais titãs mares agitam de revoltas tão tamanhas. Amadiora, negro forro ainda procura Ileaiê, terra da vida que não seja uma cumbara de Mataru, terra da vida que não seja uma cidade de pedra, uma cidade de concreto, uma cidade que não me reconhece. Amadiora, Amadiora, Deus trovão de Angola vivo. Em função da morte do pai, a mãe teve que ser obrigada a deslocar para o centro da cidade. E naquela época ali era uma região que tinha uma região considerada um lugar da prostituição, da vadiagem. Então é esse ambiente que esse sujeito vai crescer, onde ele aprende a dançar e descobrir o ser artista. Passando do prostíbulo, nós temos o quê? A rua, né? A rua é o espaço do brincar, o espaço da liberdade, né? Nós temos o circo, né? Nós temos o teatro, nós temos o cinema. Então são espaços de formação desse sujeito que se somam à estação, ao Hotel Central, à Igreja do Rosário. Era um garoto sapeca, um moleque sapeca. E na época o pai bebia muito, a mãe também bebia muito. Evidentemente teve uma tragédia na família que o pai morreu esfaqueado. O juizado pegou ele na época, quando garoto, precisava de uma pessoa para trabalhar na casa. E o juizado falou, olha, nós não temos uma mulher para trabalhar, nós temos um garoto que está aqui. Quem sabe você possa levar ele. Como é que ela aprendeu a dançar? O Otelo? Por conta dele, de si próprio. Ninguém ensina não, ele já nasceu com aquele dom. O avô ia na roça lá onde nós morava e levava ele. Mas o Otelo era levado demais. Ele morava numa
numa fazenda aqui muito longe, morava nessa fazenda. Meu pai punha ele para capinar e largava a enxada na horta e batia, fazia graça para. Meu pai não inventou ele, o espetáculo que ele fazia, aí deu ele para uma companhia. Aí foi para essa companhia, para São Paulo. A primeira entrada que eu fiz foi uma beleza, porque eu já era assim um palhaço da cidade, com a pouca idade que eu tinha. Então naquele dia o circo encheu mais, para ver o Bastiãozinho. Quantos anos você tinha nessa época? Eu tinha uns 7 anos. Na infância, ele foi apresentado ao terreiro na Umbanda, né? A Umbanda, ele diz assim, ó, a minha bisavó, a tia Silvana da Silva, ela era adepta da religiosidade da Umbanda e do Candomblé, né? E que em função de viver por famílias, ele foi adotado 2 ou 3 vezes, e que essas famílias vinculavam ao catolicismo, ele acaba tendo uma relação com o catolicismo. Um homem negro que se constitui e reconstitui ao longo do século XX, pai de família, ele se definiu enquanto um sujeito vinculado à religiosidade afro-brasileira, criou mais de 120 personagens para o cinema, casou 3 vezes, constituiu várias famílias. Nós temos uma complexidade de um ser humano que é reduzida à esfera do ator, né? Em vez de pensar a partir da arte, pensar um sujeito que também se faz ator, mas que não pode ser reduzido à esfera da interpretação, né? Como é que esse sujeito vai, ao longo do século XX, buscando formas e meios para garantir a sua sobrevivência e que tipo de perspectiva a experiência desse sujeito nos abre para pensar a história da cidade de Uberlândia, a história da cidade de São Paulo, a história da cidade do Rio de Janeiro, num processo de quê? Apontar outras possibilidades de interpretações ou de vivência que rompa com o conservadorismo, que questiona as formas de disciplinarização, as formas de instituir o racismo e o preconceito, né? Hoje, sou só. Sou só hoje. Ontem também, eu era só. Não mudou nada. Sabe, Sebastião? Tem alguma coisa acontecendo ao meu redor. Continuo só. Igual o Antônio de Jó. Amanhã tem mais séries sobre Grande Otelo aqui no TVO Notícias, hein? E depois do intervalo, as vagas no mercado de trabalho e ainda uma reportagem e entrevista no estúdio sobre transexuais no esporte. Já voltamos.
Você está buscando emprego ou estágio? Se liga porque tem vaga em Uberlândia. Vaga para analista de departamento pessoal. Entre as atividades estão elaboração de folha de pagamento, cálculos rescisórios e conhecimento das leis trabalhistas. A remuneração é de R$ 2.500. Vaga para assistente comercial em escola de idiomas. A remuneração é de R$ 1.084, com comissão, bolsa de estudos, vale transporte e auxílio alimentação. É necessário ter experiência no setor comercial e ensino médio completo. Vaga para operador de caixa em pizzaria. O horário de trabalho é das 18 horas à meia-noite, com 15 minutos de intervalo. E a remuneração é de R$ 1.200, mais vale transporte e auxílio deslocamento. Oportunidade de estágio em marketing. Entre as atividades estão divulgação em redes sociais, contato com o cliente, cadastro de fidelizações, treinamentos e trabalhar a área de apresentação visual da empresa. O horário de trabalho é das 9 às 16 horas. A bolsa auxílio é de R$ 800. Estágio em pedagogia. O horário de trabalho é de segunda a sexta, do meio-dia às 18 horas. A bolsa auxílio é de R$ 600, mais vale transporte. Vaga em estágio de atendimento. O horário de trabalho é das 9 às 16 horas, de segunda a sábado. A bolsa auxílio é de R$ 880, mais vale transporte. E é preciso estar cursando ensino superior em administração, psicologia ou pedagogia. A CDL de Uberlândia oferece também outras vagas de emprego e estágio. Você que tem interesse pode fazer o cadastro do currículo no site cdlud.org.br. Uma mudança na resolução do Comitê Olímpico Internacional, definida em 2016, diz que mulheres trans que se declaram do gênero feminino e que fazem tratamento hormonal em quantidades pré-definidas por pelo menos 12 meses podem participar de competições esportivas oficiais nos times femininos, ou seja, a cirurgia de mudança de sexo não é mais necessária. Essa resolução tem gerado debate. Participação de atletas transgêneros no esporte, um assunto que tem gerado discussão no meio esportivo e na mídia nos últimos meses. A polêmica não é uma novidade, mas ganhou evidência desde que Tiffany Abreu, jogadora do vôlei Bauru, se destacou como uma grande pontuadora da Superliga Feminina de Vôlei. Ela é a primeira mulher transexual a participar da competição. Tiffany nasceu homem e passou pelo processo de transição de gênero por meio de tratamento hormonal e cirurgia de redesignação sexual entre 2012 e 2015. Fora dos espaços esportivos, algumas pessoas têm opiniões sobre o assunto e outras relatam dúvidas. A sociedade deve respeitar a pessoa que é trans. Eu sou uma mera química, então não sei muito falar sobre isso. Olha, eu acho que perfeitamente ela pode participar. Eu não tenho como dar uma opinião embasada, assim. Penso que ela está apta a jogar o vôlei feminino. Creio que tem os prós e os contras, mas eu não tenho muita opinião formada. Uma das principais questões do debate é a possível vantagem de mulheres trans sobre outras atletas cisgênero, principalmente por causa da força física. Segundo o professor do curso de Educação Física da Universidade Federal de Uberlândia, Wagner, os fatores biológicos não são os únicos a serem levados em consideração ao analisar a performance do atleta trans. Ele também explica que, cientificamente, não há comprovação sobre uma vantagem física expressiva. As questões ambientais, as questões de treinamento, elas também são fatores determinantes, né, na performance de um atleta de rendimento, né? E dos poucos estudos que a gente tem conhecimento sobre, que vão problematizar, né, os ganhos ou não sobre desempenho a partir de questões biológicas de atletas transmulheres, eles não são conclusivos, mas eles, né, nos demonstram, né, uma tendência a que essas atletas, elas depois do processo de hormonização, elas passam a ter um desempenho, né, inferior aos seus pares cisgênero. Por exemplo, né, com o processo de supressão da testosterona, a gente também tem uma diminuição no nível, né, de desenvolvimento da força muscular, a questão, né, da velocidade dessas atletas, no caso de velocistas ou de que participam desse tipo de prova, tendem a diminuir, né, e uma das pesquisadoras que vem desenvolvendo estudos, né, nessa linha é a professora Joanna Harper, né, uma estudiosa norte-americana. Então, os estudos dela vêm trazendo indícios científicos
de que não há, né, uma vantagem tão significativa, né, no plano biofisiológico de atletas trans que passam por um processo de acompanhamento, né, de terapia hormonal e de cirurgia de redesignação sexual. De acordo com Neiva Flávia, professora da Faculdade de Direito da UFO, as discussões a respeito da questão trans na justiça brasileira são recentes. O único direito de transgêneros em termos de jurisprudência é a possibilidade de mudar o nome de registro. As pessoas trans com cirurgia de redesignação está pacificado o direito à retificação de registro. Mas, para aquelas que também não fazem a cirurgia, o que a gente entende que é óbvio, isso é um direito, né? A lei, o direito, a justiça não pode impor alguém que faça uma cirurgia que é, inclusive, de grande risco. Mesmo as pessoas que não fazem a cirurgia de redesignação também podem retificar seu registro. Nós temos uma ação no STF, em brevíssimo tempo será julgada e eu tenho certeza que será esse o entendimento. Então, podemos afirmar que, em breve tempo, a modificação de gênero, alteração de gênero, com a consequência jurídica de retificação de registro civil do nome e do gênero, será uma realidade no direito brasileiro a partir de decisões do Supremo Tribunal Federal. Neiva ainda explica que, por causa do pouco avanço sobre o tema no Supremo Tribunal Federal, outros desdobramentos em setores específicos da sociedade ainda estão sem definição, como no caso do esporte. Para a professora, determinadas situações precisam começar a serem pensadas. Um homem foi cis durante tantos anos e aí se torna uma mulher trans. É uma mulher cis e se torna um homem trans. Como é que nas outras áreas do direito eu lido com isso? Por exemplo, no esporte, qual é o impacto do hormônio da testosterona na força, né? E quando é que esse hormônio que é inibido para uma mulher trans deixa de ter impacto no físico para que a gente possa dizer que ela compete igualmente como uma mulher. Na Previdência, quanto tempo contribuiu como homem cis, como mulher trans, como é que eu conto esse tempo, por exemplo? Uma mulher trans que vá se casar com cirurgia de redesignação, é o dever dela informar o parceiro, não é dever, como é que fica isso? Então, o desdobramento de todas essas questões, nós vamos começar esse estudo agora. Particularmente eu e um companheiro de pesquisa, vamos enfrentar esse ano todas essas outras, esses desdobramentos, né? Para que a gente possa ter uma orientação mais clara e evitar a discriminação. Externamente ao Brasil, o Comitê Olímpico Internacional, COI, permite a participação de pessoas trans em competições oficiais. Uma recente alteração determinou o fim da obrigatoriedade da cirurgia de redesignação. Também estabeleceu que nos 12 meses anteriores a qualquer competição, mulheres transgênero não podem ultrapassar a quantidade de testosterona em 10 nanomol por litro de sangue. Wagner lembra que a polêmica ultrapassa os aspectos biológicos e promove uma discussão importante sobre inclusão e representatividade. Essa discussão, ela demonstra que não é mais possível não falar, né, sobre essas questões. A gente precisa avançar, inclusive no sentido ético, né, do direito de participação e acesso, né, de garantia e permanência em todos os espaços sociais. Né? Quando a gente fala em esporte de rendimento ou esporte na prática de lazer, isso é uma política pública que deve ser garantida, né, para pessoas cisgênero e pessoas transgênero. Então, eu acho que a perspectiva é a gente fomentar mais o debate, produzir mais conhecimento e contribuir para um processo de inclusão de pessoas transgêneros, né, dentro do contexto social como um todo. Dentro da UFO, as discussões sobre trans e esporte já ganharam fôlego. Dentro da Universidade Federal de Uberlândia, né, ano passado, a gente teve uma discussão movimentada pelos alunos de graduação em Educação Física sobre a participação de atletas universitários transgêneros dentro das competições esportivas. Eu acho que isso é um avanço muito grande no sentido de fomentar essas discussões, né? E se a gente chegar futuramente, né, a uma evidência científica que no plano biofisiológico, né, apesar do processo de supressão hormonal, esses e essas atletas teriam vantagens em relação aos seus pares cisgêneros, né, a gente rumar para um outro plano. Né? Então, como incluir, dada a necessidade, né, de todos e todas terem a oportunidade de acesso ao esporte, tanto como prática de lazer, quanto prática de atuação profissional e laboral. Então, o fato desses estudantes trazerem esse debate já demonstra um avanço significativo no próprio pensamento dos jovens que estão em processo inicial de formação, de pensar em temáticas sociais que estão postas, né, no nosso contexto de convivência e que precisam ser refletidas.
Ainda sobre essa questão, a gente convidou Lila Monteiro, que é mulher transgênero, ela é graduada em Direito pela Universidade Federal de Uberlândia e vai bater um papo com a gente sobre esse assunto. Boa noite, Lila. Boa noite. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio. Obrigada a você. Bom, pelo que eu estou entendendo, o debate é mais por causa da participação das mulheres transgêneros nos times femininos. Não é isso? Como que você pensa esse debate entre ativistas trans, médicos, atletas, sendo uma mulher transgênero? Então, eu acho que a resolução do COI é muito importante para a inclusão das mulheres trans, né? Elas estão completamente excluídas de todos os espaços. Elas estão excluídas da universidade, estão excluídas do mercado de trabalho. Então, o esporte tem essa proposta inclusiva, né? Então, que bom que o COI compreendeu e a Confederação Brasileira também Olímpica compreendeu essa questão e incluiu as mulheres trans e os homens trans nas suas respectivas categorias. Porque se a gente compreende que existem homens e mulheres cisgêneros e homens e mulheres trans, eu acho que nós precisamos ser integradas. A gente não pode ser separada em categorias específicas, até porque não tem pessoas trans suficientes para que pratiquem esses esportes. Agora, em relação à sua trajetória, né, de transição, você disse que representa a inclusão, e esse é o intuito do COI, né, do Comitê Olímpico Internacional. Você acredita que isso vai proceder? Realmente a inclusão? Olha, eu acredito que sim, mas essa inclusão, ela é uma inclusão também a curto, é uma medida muito pequena, porque se a gente for observar o número de atletas trans que existem hoje, que competem em ligas profissionais do vôlei, por exemplo, são 4 no mundo todo. Então, não é um número muito significativo, porque nem todas as mulheres trans vão seguir esse caminho, nem todas têm a condição social para isso, nem todas estão inseridas no mundo esportivo. Eu mesma, né? Que vantagem eu teria caso eu fosse participar num jogo, né? Por exemplo, de vôlei ou de qualquer outro esporte? Nem sempre um corpo que é biologicamente masculino e que nasceu assim é competitivo para o esporte. Nem sempre esse corpo representa uma vantagem. Então, eu acho que a questão hormonal, a terapia hormonal, ela altera tanto o nosso corpo, tanto na diminuição da massa muscular, quanto na redução da densidade óssea, né? Porque a hormonioterapia também provoca a descalcificação dos ossos. Eu que estou há 2 anos e 5 meses em hormonioterapia, fiz recentemente um exame de densitometria óssea e eu tenho a densidade óssea de uma mulher cisgênera, em 2 anos e pouco de hormonização. Claro que isso varia de pessoa para pessoa, mas eu acredito que o parâmetro adotado pelo COI, que é a hormonização, é o parâmetro mais correto, porque ele não se atrela a nenhum quesito genético, né, determinante da questão do sexo. Porque, afinal de contas, essa discussão traz à tona o que é sexo, e o que é ser homem e o que é ser mulher. Você, como mulher trans, é uma conquista, apesar desse debate todo, para todas as ativistas trans, para toda a população trans? É uma conquista. Eu acho que cada espaço em que a gente consegue se inserir é mais um espaço para nós. E a gente precisa se inserir, porque até então, né, 90% das mulheres trans, segundo a ANTRA, Associação Nacional de Transgêneros, 90% da população das mulheres trans estão se prostituindo. E elas estão se prostituindo porque não existe espaço no mercado de trabalho, não existe espaço nas escolas, né? Até então, as mulheres trans nunca puderam ser respeitadas nesses espaços, né? As resoluções de nome social são a primeira política a nível nacional que tenta respeitar a participação e a presença das mulheres trans em espaços educacionais, em espaços profissionais. E eu acho que é uma conquista pequena, porque, mais uma vez, poucas mulheres trans vão se inserir nesse contexto do esporte, vão poder se inserir e se profissionalizar, né, na questão do vôlei e demais esportes, porque é um espaço restrito, não é qualquer corpo transgênero que chega nesse lugar, mas ainda assim, mesmo que sejam poucas no mundo todo, eu acho que representa um avanço,
né, e representa uma questão política também, do significado de ser mulher e de como a gente vai ser aceita. Claro que nesse primeiro momento, pelo menos no Brasil, né, a Tiffany representa isso, porque no mundo essa questão tem sido debatida já há bastante tempo. Sempre vão haver as pessoas que vão se utilizar, né, da questão biológica para deslegitimar a participação da mulher trans num espaço feminino. Assim como utilizaram dessa questão para não querer que a gente utilizasse o mesmo banheiro, para não querer que a gente utilizasse o nosso nome, para que a gente não alterasse o nosso sexo juridicamente, né? Os argumentos do biológico são sempre utilizados. Mas eu acho que é uma disputa política sobre o que significa ser mulher e quem pode ser mulher na nossa sociedade. Obrigada por conversar com a gente, viu, Lila? Obrigada a você. A gente está à disposição. E o TVU Notícias de hoje termina aqui. Fique agora com mais notícias no Jornal Minas, segunda edição. Uma boa noite.